Dando continuidade aqui no treinamento de funcionamento do gerador de cloro. Agora o Leone explicando como fazer caso uma das injetoras dê entrada de ar. Deu entrada de ar na vazadora. Como é que eu faço para expulsar o ar? Eu abro essa válvula aqui, com a vazadora ligada, ela vai continuar succionando, vai expulsar o ar do diafragma, vai jogar por aqui, vai descartar. Quando for fazer isso, põe um balde aqui embaixo e você devolve essa moura para o tanque de saturação. Ok? Não tem problema algum. Beleza? Expulsou o ar, fecha a válvula, ela vai começar a injetar na linha. Vai dar continuidade ao processo. Foi indo rápido? Perfeito. Só abrir essa válvula aqui. Eu tirei lá, fechei, ela volta a injetar. E dá para perceber, é muito difícil de notar que deu entrada de ar? Não, não é difícil de notar não. É fácil de notar. Ou alguém esqueceu o registro da proveta aberto e o tanque fechado, que vai acabar a salmoura, ela vai começar a puxar ar, mas a corrente dela vai cair e a máquina vai desligar. Ah, tá. Não tem nenhum tipo de indício, sensor, de indício aí nesse visor de acrílico que a gente perceba. Visual. Consegue ver que está com entrada de ar a partir desse visor? Nesse instante aqui, ó, aqui tem ar. Então, se eu dar funcionamento dessa aqui, está cheia. Certo. Então, visualmente você nota. Se ela der entrada de ar, vai ficar ar aqui, vai ficar meia seção de salmoura dentro do diafragma. Ok. Ela não vai conseguir injetar a quantidade correta. Aqui é o diafragma cheio. Essa que está operacional está cheia, como vocês podem ver. E essa que não está operacional, que é a reserva, está com essa marca aqui de água. E para resolver a entrada de ar, deve seguir a instrução que o Leone acabou de explicar. Despejo, quando ela encher o diafragma, eu fecho, ela volta a injetar lá. Lembrando que isso tudo com a dosadora em funcionamento. Perfeito. Tá. O fluxo da água, a bomba está succionando no reservatório e está injetando água aqui. Qual o caminho da água? Ela vem, passa por esse manômetro, segue, a solenoide identifica que tem água, abre. Quando ela abre, passa a água. Esse pêndulo aqui, ele tem um imã, que ele fala para o head switch e diz ao comando da máquina: tem água, pode ligar. Pum. A máquina liga. Se por acaso essa solenoide queimar, se essa solenoide não abrir, poxa, eu tenho água, a bomba está em perfeitas condições, eu ligo a máquina e não passa água. Ou entrou sujeira para a solenoide, ou ela queimou. Aí vai ter que identificar qual é o problema. Queimou, ok. Todos os registros na vertical, esse caminho está aberto e esse caminho aqui está fechado. Se ela queimar, eu vou fechar o caminho com essas duas válvulas mantendo na horizontal, e essa da horizontal ela dá caminho para a água, vai passando a solenoide. Fechei, não tem nada. A questão é, se não tiver reserva, eu posso operar a máquina por esse caminho aqui, vai passando a solenoide? Acabei de fazer que sim. O problema é, se o tanque lá fora do reservatório encher, a máquina não vai desarmar. Lá vai dizer que está cheio, a máquina vai dizer que está cheio, mas a máquina vai desligar, mas vai continuar passando água aqui. Porque o comando de fechar a água era solenoide, só que está manual. O que vai acontecer com o tanque lá fora? Vai transbordar e diluir seu cloro. Então, se por acaso der defeito aqui, eu preciso atentar quando a máquina desligar e vai indicar reservatório hipoclorito cheio, e eu preciso vir fechar a válvula. Fechar a válvula é deixar ela na posição vertical, bypass. Então, todas as válvulas na vertical, essas duas estão abertas no caminho da solenoide e essa está fechada para o bypass. Todas na horizontal, eu estou fechando o caminho da solenoide, mas estou abrindo o bypass. Entendido?
porque ela está saturada no nível máximo lá do tanque. Se for menos, vai ser menos? Se for menos, até o nível mínimo ela continua 30%. Abaixo do mínimo não é mais 30%, vai ser mais água. Sal com água. Esse nível aqui, ó, no tanque, boa pergunta. Excelente pergunta. Está vendo essas duas marcações aqui? Nós não temos a variação da dosadora 23 a 24 litros? Pronto. Essa variação aqui de mínimo e máximo, se eu trabalhar com esse sal aqui, ó, você está vendo a diferença. Aqui é sal, parte branca, e aqui já é a solução a 30%. Quando é que ela fica 30% ou permanece? Quando eu mantenho o sal entre o máximo e o mínimo. Nesse intervalo aqui, independente do nível, ela vai continuar 30%. Se ela baixar do nível mínimo, ela perdeu os 30%. Ou seja, vai ter mais água, ela não é mais 30%. Quando entrar mais água, vai diminuir os 3%, vai transformar em 1,5, 2%. Não vai ter corrente, não vai produzir hipoclorito a 0,65%. Então é relacionado à quantidade de água, de sal. Tu havia comentado que se a gente usasse o sal granulado, podia encher o tanque que tem em cima, porque não ia. A salmoura ainda vai ficar. Esse tipo de sal que você está vendo aqui é o sal refinado, ok? Quem compra sal refinado para esse procedimento só deve trabalhar com ele até o nível máximo. Mas o sistema foi montado para que esse tanque ele receba sal granulado e fique sal até aqui, ok? O que acontece? Vai fazer o fluxo contrário agora. Daqui para cima eu tenho sal granulado e daqui para baixo, na saída da creatina, eu tenho uma solução a 30%. Porque os sal são pedrinhas. Então a água, ela percorre a saída da creatina e agora eu só entendo que precisa diluir sal quando o decantador baixa. Ou seja, a solução ela vai estar aqui. Quando a dosadora succionar que for baixo o nível de sal, agora sinaliza que o tanque precisa repor água, ele vai entrar por baixo, vai diluir, vai formar a água salmoura e vai continuar a 30%. Tem como medir isso? Não. Só se você fizer um teste de saturação. Ok? Mas existe uma forma de perceber o resultado da qualidade do cloro que está sendo produzido, que é quando a gente vai aferir na piscina e não encontra Aí é o dado de final de conta, final de rede. Mas quando é que você percebe que você não está produzindo a 0,65, é quando sua amperagem cai. Se sua amperagem caiu, está relacionado a entrar mais água, ou a dosadora descalibrou e está entrando mais água, no sentido de que a dosadora descalibrou, perdeu o rendimento, ou trabalhou com nível mínimo de sal. Aí não ganha 30%. Quando essa solução já não é 30%, recebe mais água lá, ela diminui mais ainda. Então, em vez de entrar 3, vai entrar 1,5, 2. Sua amperagem vai cair, a máquina está ligada, mas vai produzir cloro fora do range de 0,65. Quem pode ligar essa máquina aqui? O Rogério vai ligar no botão de acionamento da chave da máquina. O Reginaldo vai fazer o acionamento. Quando você liga, pronto, você ligou, essa luz branca está dizendo que a máquina, o gerador está energizado, a amperagem está marcando conforme a regulagem da dosadora e da água de diluição. Note que não tem nenhuma outra lâmpada acesa, ok? Só fonte energizada e amperagem marcando, ok? Então, nós temos essa máquina já regulada com água e sal e essa máquina lá regulada com água e sal. Então, elas estão operando e produzindo agora 0,65. Eu gostaria que ela produzisse a 0,70, 0,80. Eu vou aumentar a salmoura, porque a salmoura está corrente, se a amperagem subir, eu vou ter uma concentração maior. Não vai acontecer isso. Se eu quiser diminuir a concentração, diminuir a salmoura. Não acontece. Se eu quiser pular a dosadora de salmoura, achando que eu posso diminuir ou aumentar a concentração, não acontece, porque a eletrose ela foi feita para atender esses padrões e gerar 0,65. Não altera a concentração nunca. Eu posso perder o nível mínimo de salmoura,
por entrar mais água de diluição. Aí eu vou perder minha eficiência do cloro e através da minha análise lá na ponta eu vou ver, meu cloro está baixo. O que está acontecendo? Será que a válvula não abriu? Ou será que minha produção está ineficiente? Aí eu tenho que fazer um checklist. Passo a passo. Verificar. Gerador, dosadora, água, salmoura, amperagem. Correto? Correto. O que está acontecendo? Será que uma das máquinas da evaporação levando queimada e eu abri o bypass? Eu esqueci que o tanque encheu, esqueci de fechar aqui. Diluiu o cloro. Como é que faz agora? Você vai ter que gastar o diluído, vai ter que compensar na aplicação, vai ter que aumentar. Aí o analisador vai sinalizar, a válvula vai abrir e vai compensar essa perda que você teve aqui na produção. Quando mudar o que foi diluído para a concentração real, vai acusar uma análise alta, a válvula vai fechar e você vai restabelecer o seu sistema. A válvula do analisador, que a gente ainda não chegou nela, mas a gente já passou por uma etapa aqui importante e pelo visto todo mundo entendeu muito bem. Então eu gostaria que qualquer um de vocês falasse para mim sobre o abrandador. O Leone falou que tem um abrandador na água. Para mim era um termo novo, eu gostaria de saber se alguém já conhecia o abrandador, já sabia o que era e qual que é a função desse abrandador. Por que tem esse abrandador aí? Como eu não expliquei, eu vou explicar. O Ecopark fornece água que passa pelo sistema de zeólogo, já vem uma água tratada, recebe essa água deste cabeçote, tem uma válvula de frente, ele recebe pelo lado direito e sai pelo lado esquerdo. Okay? Essa água entra por um tubo que está até o fundo desse abrandador. E onde vocês estão vendo essa marca escura daqui para baixo, nós temos resina mista. Qual a função dessa resina? Ela retirar cálcio e magnésio, se estiver contido na água. Se tiver cálcio e magnésio passando pela água, vai afetar a eficiência do reator e vai virar um sorvete lá dentro. Aí vai impedir que a eletrólise aconteça, a amperagem vai cair, não acontece a eletrólise, não tem componente fazer a pressão de cima. Então, a função dele é retirar cálcio e magnésio para que não cause danos ao seu eletrodo, que é uma parte cara do sistema, e você tenha a sua produção equilibrada, manter a sua produção equilibrada. A cada 30 mil litros de água que passar por aqui, a função desse cabeçote é dizer para os meus geradores: eu vou parar vocês porque eu preciso recuperar a resina. Quando ele fizer isso, ele vai desligar os dois geradores ao mesmo tempo e lá na fonte, que eu vou mostrar depois, vai sinalizar abrandador regenerando. Ele vai demorar em média 1 hora. O que ele vai fazer? Através desta mangueira aqui, que está succionando a mesma salmoura a 30%, o cabeçote vai começar a succionar a salmoura e vai jogar para dentro da resina. Porque a salmoura tem condutividade elétrica e a resina trabalha liberando condutividade elétrica para quebrar os íons positivos de cálcio e magnésio. Ok? Menos com mais e mais com menos. Quando ela faz isso, ela abre a cadeia de eletrólise aqui dentro, uns 5 ou 10 minutos, ela começa a jogar a salmoura por esta mangueira, que é por onde sai o descarte. Descarte da água de salmoura que está regenerando a resina. Após esse período, o cabeçote começa a puxar a água lá de fora. A água vai entrar pela mesma via e vai começar a lavar essa resina, de baixo para cima, e vai expulsar pelo mesmo caminho que expulsou a salmoura. E vai durar aí, em média 1 hora. Quando ela terminar todo o processo, ela sinaliza para os dois geradores: volte a operar. Os dois geradores eles voltam a produzir componente. Ok? Então essa é a parte inicial. Essa é a parte inicial do processo. Ele é quem recebe a água, que manda para o reservatório. Ele filtra a água, manda para o reservatório já pronta para depois ir para a salmoura. Isso. Entra a água já tratada,
do seu sistema, passa pelo abrandador, enche o reservatório de água e que ao comando da boia que está no pós-decantador libera a água para o saturador que vai dissolver o sal. Lembrando que toda vez que a boia baixar, a luz daquele quadro lá vai acender. Quando ela acender, nós vamos simular. Quando ela acender, ela está liberando água e está dissolvendo o sal. Qual água vai estar? Daqui. Esta boia que está aqui dentro, a primeira boia que está aí dentro. Acusando falta de água nesse galho. Que precisa dizer que o saturador precisa de água para dissolver o sal, para manter o nível de salmoura equilibrado com o pós-decantador para não dar entrada de água. Entendi. Por isso que a nossa água já é tratada, o abrandador já recebe a nossa água tratada que passa pela zeólica, né? Onde é retirado o ferro. Isso. Se a gente tiver um problema na zeólica, nesse sistema, e tiver que mandar água direto do poço que a gente retira água, manda para cá, ele pode receber essa água. A resina dele só vai rejeitar o seu magnésio. O que vai acontecer? Você vai notar uma coloração diferente na sua água. Ela vai ficar meio amarelada. Por causa do ferro. Por causa do ferro que não foi tratado lá no seu sistema. Quimicamente, com o cloro não tem efeito, ela funciona igual. Ela vai funcionar igual. Ela, se tiver um teor de ferro considerável, de 1 miligrama ou 1 ppm, vai afetar nas chapas do eletrodo. Se não for nesse teor máximo for 0,2 ou 0,3, é considerável, não afeta o seu coração, o sistema do eletrodo. Então o nosso cloro vai ter uma coloração diferente. Aí o que vai acontecer? Sua piscina vai ter água amarelada e todo o seu percurso de água que você quer ela clarificada, ela vai apresentar má qualidade. Se a água estiver acima de 0,2, 0,3 de ferro. Sim. Você falou que o abrandador, a cada 30 mil litros de água, ele regenera. E aqui eu também que nesse painel ele tem uma espécie de é um time. Um time, né? Isso. Você já deixou ele setado para os 30 mil litros? Já. A gente precisa mexer nisso eventualmente? Não. E como a gente consulta se o tempo que falta para regenerar? Nesse momento ele está marcando a hora exata que estamos falando, 13h32 da tarde. Aí ele vai passando e vai mostrando em que passo está. Ele já... A contagem regressiva, ele começou com 30 metros cúbicos e já está em 21,98. Então, 30 menos praticamente 22, já passou 8 mil litros de água. Da contagem regressiva, ok? Então, ele vai baixando, começa com 30 e vai contando regressivamente. Quando ele zerar, aí ele vai informar para os geradores, precisam regenerar a resina. Vai desligar os dois geradores e vai acontecer o processo que já foi explicado. Aqui apareceu um ponto 44. O que significa ele? Estava antes ponto 30. Foi uma nova configuração? Ou apareceu, né? A hora, o tempo restante, e agora apareceu ali ponto 44. Eu não me lembro agora o que é o ponto 44. Tá? Caso de defeito na válvula do abrandador, qual que é o procedimento, Leone? Neste cabeçote, ele foi preparado para receber uma pressão máxima de 5 bar. Tá? Então, se a água fornecida chegar acima de 5 bar, vai estourar uma crepina que está no cabeçote do abrandador. Ela vai estourar. E quando a água começar a subir, vai começar a expulsar resina. O que acontece? A bomba vai succionar a resina e vai afetar na eletrólise, vai aumentar a amperagem e a máquina vai ficar desarmando por amperagem de água. Vai acionar uma função lá chamada rede térmica para não chegar lá ainda. O que é que eu faço para que essa resina ela não passe para lá? Essa válvula aqui que vocês estão vendo aqui agora, ela está na posição de in service, ou seja, em serviço. O que é que eu faço para que essa resina não passe? Eu vou bypassar o processo de abrandamento. Eu vou girar a válvula toda e colocar ela aqui em off. Vai passar água, não pelo abrandador, mas vai passar ela e vai passar direto. E eu posso girar essa válvula com o equipamento ligado ou eu tenho que tirar ele da tomada primeiro? Não, pode girar com ele ligado. Pode, tá ok. Sim? Dúvidas? Ele pode funcionar. Então, continuando aqui, se por acaso acontecer esse problema com a crepina, a resina então vai para o... A resina vai ser succionada pela bomba de produção que está succionando água, vai passar resina para o eletrodo,
Com isso, a amperagem do gerador vai subir, o gerador vai ficar desarmando, e aí você tem que parar o sistema, vai ter que abrir o reator, limpar ele dessa resina, limpar o circuito que a bomba levou essa resina, e vai passar no cabeçote do agranador, ou você substituir a crepina, e voltar a operar com a válvula, passando pelo processo de abrandamento. Ok? Ok. Segundo a análise informada, sua água não tem cálcio magnésico. Mas por prevenção, ela foi vendido completo. Ok? Então aqui. Porque essa condição pode mudar, né? Se mudar, você já está garantido que você não vai ter seu processo afetado. Ok? Aqui você tem uma água praticamente purificada. Você já passou pelo zeólogo, tirou o interferente do metal e já purificou ela. Pode, se quiser, pode. Ele vai ser vendido Vem aí, velho. Ok? Já. Chamado quadro simultâneo. O que acontece com ele? Qual é a função dele? O comando da boia do reservatório que está lá fora enchendo está aqui e distribui para os dois geradores. Ok? O comando da boia do pós-decantador, que tem a salmoura 30%, também está aqui. Se a primeira boia baixar e não repor água para o saturador, o volume do pós-decantador vai baixando, até chegar na boia do pós-decantador. Se essa boia baixar, o quadro simultâneo vai dizer às máquinas: não tem salmoura. As máquinas vão desligar e vai informar aqui no painel: nível mínimo de pós-decantador. Ou seja, não tem salmoura na linha. O que é que aconteceu para que não tenha salmoura, para que as máquinas, as dosadoras, elas succionem salmoura? Não? As máquinas estão succionando, as dosadoras estão succionando salmoura. De onde é que vem a salmoura? Daqui. Como é o nome desse menino? Saturador. O nome do tanque é saturador. E esse nome aqui é o nome da solução que é criada. Ok? Nome desse tanque: saturador. Nome da solução que formou: solução saturada de cloreto de sódio a 30%. O que é que vai gerar ela? Água e sal saturado. Ela sai daqui, vem para o pós-decantador. E a mesma solução saturada de cloreto de sódio. Não muda o nome da solução, muda o nome do recipiente: saturador e pós-decantador. Por que pós-decantador? Porque daqui de dentro sai o chamado pré-filtro, que nós chamamos de crepina. Se o seu sal tiver uma qualidade ruim, vai filtrar, reter a sujeira mais grossa. E quando ele enche o pós-decantador, ele passa por esse filtro para que não passe sujeira para as dosadoras, e entupa as válvulas e impeça as dosadoras succionar. Então eu tenho pré-filtro, filtro e sucção. Pois não. Qual é o momento que a gente limpa essa crepina? Ou você falou que o sal pode ter sujeira, né? E a gente já pegou o sal que a gente colocou? Vem pra cá. Estão vendo aí a sinalização de água? Então está passando água para aquela solenoide que vai abrir para diluir o sal. Essa mesma linha, nós criamos essa derivação e aqui o registro está fechado. Então tem água com pressão até aqui. Se a crepina vai entupir, eu vou fechar esse registro de entrada de salmoura, vou fechar ele e vou abrir, ou fecho esse. Se eu fechar esse, aí eu vou abrir esse registro de água e vai ter água no fluxo contrário, a expulsar a sujeira da crepina lá dentro. Eu só vou contar 5 segundos. Quando eu abrir, 1, 2, 3, 4, 5. Fecho o registro de água e dou continuidade
aí encheu meu pós-decantador. O que é que acontece se eu deixar 10 segundos dessa água entrando pelas crepinas? Eu vou jogar água e minha solução não vai ser mais de 30%. Mais água. Porque o sal só deve ser diluído de baixo para cima. Se eu jogar água e demorar muito tempo nas crepinas, eu vou diluir a solução. Se eu diluir a solução, vai diminuir, vai cair minha amperagem, eu não vou produzir a 0,65. Então, para eu fazer a limpeza da crepina, pode estar com o tanque cheio. Tem que estar. Tanque cheio. Tem que estar. Como eu vou saber qual é o momento de fazer essa limpeza? A primeira boia que está aqui é quem abre o comando para mandar água para absorver o sal. Ok? Ela só abre quando esse volume daqui vai caindo. Quem é que está fazendo esse volume descer? As duas dosadoras dos geradores. Ela está funcionando. Já está passando pela crepina sem pelo fio. Está baixando o volume. Que é o mesmo nível que está no saturador. Ele está aqui. Está no mesmo nível. O dosador está puxando, o volume está descendo. Aí a primeira boia é que vai dizer: repõe água lá para diluir o sal, para a gente ter mais sabor e completar o nível aqui. Não abriu. A solenoide queimou. A primeira boia baixou. Não houve reposição de água. Não diluiu o sal. A boia continua, o volume continua a baixar. Entra para a segunda boia e a boia sinaliza para as duas geradores. Ó, baixou, não passou água para cá. Desliga os geradores porque não tem saída. Então, esse cara vai perder o nível se a solenoide não atuar, ela pode estar queimada ou danificada, ou se a crepina estiver trancada e eu tenho que limpar. Então, se a solenoide está aberta, está passando água, mas não está chegando água lá, quer dizer que a crepina está entupida, eu vou limpar para ela. Vai baixar o volume. 5 minutos. 5 segundos. 5 segundos de água conta para limpar e depois vai começar a. Primeiro, se a solenoide queimar, não vai ter água de diluição, não vai diluir o sal. Vai perder o nível daqui e as máquinas vão se ligar. Eu vejo o nível do tanque baixo. Segundo, eu tenho água, tem água de salmoura, mas o nível do pós-decantador não sobe, crepina entupida. Retrolavagem, desentupo, 5 segundos, fecha. Aí eu vou notar, o nível do pós-decantador subiu, desentupi as crepinas, posso ligar as máquinas. E a variável disso é a qualidade do sal. É a qualidade do sal. Se o sal é muito sujo, as crepinas vão ficar entupindo constantemente. Então, constantemente, retrolavagem. Aí vai ter praticamente um cara que dia todo. Se o sal for limpo sempre, não vai ter problema nenhum. não vai trancar. Não tem um período assim, a cada tanto tempo eu tenho que fazer a lavagem da crepina. A cada 6 meses, 2 vezes no ano, das manutenções do primeiro semestre, ou seja, a primeira manutenção é em fevereiro, a segunda é em abril e a terceira em junho de 2023. Em junho de 2023, se tiver muito sujo, vai ter que esvaziar todo o saturador, expulsar todo o sal e colocar o sal novo. Isso só que o médico pode estar chegando para mim, tem que demorar o amigo para ele, já vai ter qualidade dele. Dilui, né? A qualidade que ele está se referindo é o seguinte: a qualidade do sal quando ele faz a solução saturada. Se for a solução que vocês estão vendo aqui, ó, mostra aqui por favor. Vocês estão vendo essa espuma aí? Isso significa que o sal é sujo, mas ele tem uma sujeira até moderada. Por quê? Porque você tem uma solução limpa. Se essa espuma ela fosse negra, o sal era muito sujo e essa sujeira vai ficando acumulada lá no saturado, vai entupir as crepinas. Então, se esse sal vier de má qualidade, vai ter que ficar o menino aqui o tempo todo só para lavar a crepina. E se ele pegar no sono, a máquina vai desarmar. Ele não vai passar sal no corpo porque a crepina entupiu. Ok? Vamos prosseguir. Está entendido aqui a retrolavagem e o comando dessas duas boias. A primeira boia de cima serve para quê? Livro da água. Aqui é água. Aqui é o quê? Aqui é o quê? Está identificado. Tá? Bom, e o nome desse camarada aqui?
Pós decantador. Ou seja, essa primeira boia vai indicar o quê? Quando ela baixar, está faltando água, precisa liberar água para diluir o sal, para manter o nível do saturador, para manter o nível do pós-decantador, que são iguais. São vasos comunicantes aí, né? Eles são vasos comunicantes. São vasos comunicantes. É o mesmo nível. O nível que você está vendo aqui, está aqui. Se não houver água para diluir o sal, o nível daqui vai baixando e daqui também. Se baixar da primeira boia, não teve água, ele vai continuar baixando. Quando chegar na segunda boia, ele vai dizer ao sistema: pare, que não tem salmoura. Ou seja, o ideal é nunca chegar na segunda boia. Se chegar na segunda boia, os geradores vão desligar. Ok? Na primeira boia, do pós-decantador, vai dizer ao saturador que precisa repor água. O solenoide vai abrir, a luz vai acender, vai diluir o sal, vai repor o solução saturada e vai repor o pós-decantador. Sistema rodando. Se não houver isso, vai chegar até a segunda boia que vai dizer aos geradores: não tem salmoura, não pode. Vamos lá, então a gente vai fazer aqui uma pequena simulação de... o Reginaldo vai dar pra gente, aliás a equipe, né, vai interagir aqui e dizer pra gente. Se a máquina estiver desligada, após uma noite de operação sem monitoramento, qual é a primeira coisa a ser realizada? O Reginaldo vai dar pra gente a primeira explicação. Primeira coisa é olhar o painel da máquina que está indicando, né? Aqui, caso que nível mínimo do pós-decantador. O que aconteceu, Reginaldo? O decantador lá está com nível mínimo. Qual é o pós-decantador, Reginaldo? Esse aqui? Esse aqui. Então não tem salmoura aqui? A máquina está indicando que não. Está dizendo que não. O que foi que aconteceu para não ter salmoura aqui? Desfaz o alarme, senão a gente não vai escutar isso. Desliga as máquinas. Você identificou o erro, sabe o que foi o erro que a máquina estabilizou. Está aceso? Não. Desligou a máquina. Então eu identifiquei primeiro um sinal sonoro, ele indicou uma falha. Foi que falha? Nível mínimo de pós-decantador. Ok? Quando eu identifico o alarme, eu desligo a máquina para parar o sinal sonoro e identificado o erro, eu agora vou buscar a solução para esse erro. Nível mínimo de pós-decantador, ok? O que é que aconteceu? A celulose está acesa, a saturadora. O Anderson, A segunda Vander, boia, fique à vontade, tá? A segunda boia, Vai dizer o que indica o precisa. nível mínimo de água de solução saturada, não passou para as máquinas. A máquina disse: não tem salmoura. Ela desligou e alarmou. Ok? Com a avó cremina ou então a solenoide não estava dando nada. Está repondo água. A solenoide está Mas aqui é um exercício que eu estou pensando na segunda boia para o gerador. Só porque eu baixei, a solenoide lá, ó, de reposição, diluição do sal, abriu. Está entrando água por baixo. Está diluindo o sal. Ó, está sendo o nível máximo. Agora continua diluindo. Está diluindo. Mas eu estou supondo que não estivesse passando água. Não está passando água. Não passou água, não diluiu, não formou corante de sólido, está saturado. O nível baixou tanto que acionou a boia. A máquina desarmou e está lá gritando: socorro! Tem alguma coisa errada? Aí Reginaldo Gil, o que é que foi? Não tem salmoura. Tá, eu vou lá ver o que é que foi. Crepina entupida? Não. Faltou água? Não. O que é que aconteceu? Filtro entupido. E esse filtro aqui também pode entupir se o sal estiver de validade. Ok? Mas estou simulando a boia. Baixou o nível, não tem salmoura. Poxa, não foi crepina entupida. Por lavagem de crepina. Não, vou verificar, vou ver se essa boia aqui do saturador ela acende. Não acendeu. Então não está liberando água para diluir o sal. E agora? Precisa trocar a solenoide. Não, eu vou encher com a água da crepina. Vai diluir a solução saturada, porque não vai diluir o sal. Perdeu a concentração de 30%. Ok? Liga as Vai lá, máquinas mano. se você conseguiu Pode ir. desfazer o erro. Liga a máquina se conseguiu Tá desfazer o concentrado, erro. isso aí. Boa. A máquina ligou?
O erro saiu, apagou? Então você resolveu o problema aí, Reginaldo? Sim. Isso aí, Reginaldo. Problema resolvido do pós-adiantador. Ok? Muito bem, Reginaldo. Bom, Siga lá na discussão que o Gerson estava solicitando a você para ver se a parte não pode dar algum erro, Reginaldo. O que aconteceu, Reginaldo? A máquina desarmou de novo, cara. O que é que ela está pegando aí? Falta de fluxo. O que é falta de fluxo, Reginaldo? Falta de água. Faltou água? Qual Faltou foi o motivo? Não é mais Reginaldo. Qual foi o motivo de ter faltado água? o Anderson com a palavra. Por onde é que entra a água antes? O sistema? De onde é que vem a sua principal fonte de alimentação de água? Tira ele. Reservatório. Se o reservatório seco, a boia baixou, é porque não tem água aqui, então secou. Por que o reservatório secou? De onde é que vem a água, Anderson? Dessas eólicas aqui? Do abrandador. Abrandador. Mas o abrandador recebe água de onde? De lá de cima. De lá de cima. Será que ela secou? Alguém vai ter que ir lá? Quebrou o cano. Rompou o cano. O jardineiro cortou o cano. E agora? Tem que parar o sistema, liga tudo, fazer a correção da alimentação da água principal da sua fonte, retornar aqui, ligar o sistema, esperar encher o reservatório de água e depois ligar as máquinas. Isso também a bomba pode ter queimado. Para a bomba queimar só se der um curto geral. Ela pode ter parado de funcionar por algum motivo, Depois não é? se faltar água aqui, não vai dar entrada de água. Não vai dar entrada. Aí eu vou lá olhar com ele. Depois que resolver o problema aqui, eu vou. O que é que você acha quando esse tanque secar por um problema de falta d'água? Quando eu voltar a ligar o sistema e encher o tanque, dá entrada de ar lá? Sim. Sim ou não? Sim. Tem Não. certeza? Sim Não. ou não? Não? Tem certeza? Acho que vai, antes de. Sim ou não? Acho que sim. Sim ou não, Eva? Dá entrada de ar? Se não dá Se água. o reservatório baixar? Sim ou não? Não. Então vem cá. Onde é que está a saída de água desse tanque? Lá embaixo. Lá embaixo. Está abaixo da boia? Tá. Então quando a boia baixa, o nível da água não seca a saída da água. Então ele não vai deixar. Eu já deixei na altura para não secar e dar entrada de água. Boa, Leônio. Tudo bem. E mesmo que ela desse entrada de ar, ela, quando baixasse o nível da salmoura aqui do tanque de saturação, ela ia parar de funcionar também, né? Porque ela alimenta o tanque de saturação. Ah, não, aqui é para vai diluição. parar primeiro. É, para parar primeiro. Aqui o Acabou a água, volume é aí já maior. tem água. É, tá Aqui certo. o volume é maior, Não, e aqui o volume é aqui menor. atende a diluição também. Aqui acaba mais rápido. porque- Como é que tem formiga nessa água, tio? Ok? Da Foi a vassoura. vassoura. Água Compreendido? com sal. Não bebe mais. Senhores. Sim ou não? Sim, senhor. Ok? Cada vez que a bomba está succionando água para os dois geradores, essa boia aqui vai liberando água. Liberando água que sai do abrandador. Boa, Wander. Água constante. Água constante. Ok? Se essa boia der defeito aqui, se ela travar e não deixar passar a água, você vai verificar, tem água da minha fonte, o abrandador está correto e o tanque secou. Pode ser a boia. Ok? O reservatório secou lá em cima, perdeu a água. Tudo bem até aqui? Antes de acabar essa água, vai acabar essa e ele vai desligando. Vê se corrigiu o erro lá, Paulista. Liga ela. Deixa o Paulista ligar a máquina. Verificar isso. Então também lá. Tá ligado? Isso. Ok? Então eu tenho sistema restabelecido. Pode dar o defeito do outro lado. Por que cada duas? O sistema é um só. Hã? O sistema está interligado. E onde é que ele está interligado? 4. Quadro de automação Automação. simultâneo. Esta boia de água, esta boia do pós-levantador e a boia do reservatório lá fora estão ligados no quadro simultâneo que dá a comunicação para as duas máquinas.
Ok? Sistemas de boia. Quando é que uma máquina dá defeito e a outra não dá? Tem essa possibilidade? Tem. Presta atenção nisso. Você confiou no sistema, ligou o sistema, o reservatório encheu, o sistema voltou a operar e você confiou que tudo ia seguir, porque você viu que tinha água de salmoura, a bomba não deu defeito, você fez o checklist e o sistema ligou sozinho. Só que pode ter entrado uma sujeira no rotor da bomba e diminuiu o fluxo. Note que o pêndulo está fora do range de diluição, mas a máquina não desarma enquanto o pêndulo não passar pelo head switch. Ok? O que está acontecendo nesse momento? Eu tenho menos água e a dosadora está continuando mandando o volume que ela precisa. O que vai acontecer? Aumenta a amperagem. A amperagem vai começar a subir. Vai chegar aqui, ou não vai chegar aqui, vai chegar a 170, ela vai desarmar. Aí, neste caso, e unicamente neste caso, só vai desarmar esta máquina, não vai desarmar essa. Ok? E vice-versa. Ah, cheguei aqui, as duas estavam alarmadas do mesmo erro. Então, as duas apresentaram o mesmo erro, mas não porque uma depende da outra. Porque a uma bomba joga para as duas máquinas. A bomba de água. Ok? Então, o fluxo pode ter uma continuidade lá, mas tem uma continuidade aqui. Ou a dosadora desregulou, alguém achou que deveria aumentar, mas não foi aferir, aumentou no olho, a amperagem subiu e só ela desarmou. Ok? Vamos aguardar ela aí. Quanto ao painel aqui, quando é enxaguada, o que é esse... A funda desse cara aqui. Mostrando lá. 30,6. É a temperatura de operação do reator. Se você pôr a mão aqui, você já sente ele. Para você, se essa temperatura subir, você já tem uma sensibilidade, uma noção de como ele deve trabalhar e como ele não deve trabalhar. Então, se essa temperatura aí do termostato chegar a 45 graus, que está associado também ao ambiente da sala, vai desarmar. Então, se ficar Para muito proteger esse cara aqui. E quais são os motivos? Se ficar aquecendo direto, vai deformar o corpo do reator, vai fazer isso aqui, e aí o eletrodo vai ficar enterrado. Não vai poder abrir para dar manutenção. Quais são as causas do aumento dessa temperatura? A temperatura ambiente associada ao aquecimento dele. E ele aquece também por uma alta amperagem. Vai aquecer, porque vai entrar mais solução de cloreto de sódio do que água de poluição. A água está lá, menor. E a dosadora está na constância dela. Mandando de fora. Ok? Para desarmar com temperatura, só se tivesse a condição de aumentar aqui ou com a temperatura dele. Chega a 45 graus, é o máximo disso. Ok? Deu uma pane elétrica, a Coelho não conseguiu distribuir energia, o gerador não entrou, deu problema no gerador e está entrando energia e voltando constantemente para a máquina de ar. Aperta aí, Anderson, botão de emergência. O que é que aconteceu com a máquina? Parada de emergência. A máquina está operando? Não. Não? Você cortou a fonte de energia dela. A luz está acesa dizendo parada de emergência. Restabeleceu a energia depois de 30 minutos. Está tudo certo? O Everton disse que está. O gerador foi colocado em operação. Gira o botão no sentido horário. A máquina voltou a operar.
daqui a pouco caiu uma fase, a máquina recebe 3 fases, cada uma 380. Se no restabelecimento da energia não vier as 2 fases de 380, vai acender essa luz aqui. Válvula de fase. Tem uma fase que não está chegando equilibrada. O gerador não vai atar enquanto não chegar a esse 380. Ok? Medir, está tudo certo, 380 saindo de lá e chegando aqui. Se isso for uma queda constante, o que é que vai acontecer? O relé de falta de fase vai dar problema. Quem é o relé de falta de fase? Esse azulzinho aí com as 2 luzes acesas, uma vermelha e uma verde. Relé de falta de fase. Ele tem um temporizador. Não encosta não. Tem um temporizador. E aí quando você restabelece lá, ele conta em 3, 4 segundos e aciona e libera a máquina. Ele entende que chegou às 3 fases. Se não chegou, nessa contagem desse delay de 3 a 5 segundos, ele vai identificar que não tem uma fase equilibrada e não vai liberar para a máquina ligar. Ah, mas está restabelecido, está equilibrado, eu medi aqui do 380 chegando. Então, de tanto isso acontecer, deu problema nele. Vai ter que substituir ele. Ok?